Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém, queridos? Vamos colocar de pé mais uma vez. Abra a tua Bíblia na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Capítulo 4, amados. A partir do versículo 1. Carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Amém? Aí é mole. No telefone é rápido, né? É fácil. Amém, amém, amados. Diz assim a palavra do Senhor: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa. Amém, amados? Pode se assentar. Glória a Deus. Queridos, a carta de Paulo a Timóteo é uma carta considerada pastoral, né, porque ela traz muitos ensinamentos para o jovem Timóteo, né, para que Paulo, com essas cartas, ele tenta encorajar a Timóteo a prosseguir no amor a Cristo. Mas quando chega aqui no versículo de número 6, ele diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. É muito interessante que quando a gente começa a ler o texto, a gente chega nesse momento, a gente entende que o contexto dessa época aqui, Paulo estava preso, e aqui ele começa a relatar como se fosse uma entrevista da sua própria vida, né, ao findar a sua trajetória. E aí Paulo diz: combati o bom combate, ou seja, o seu ministério estava acabando. Ele estava sentado numa prisão romana, ele não tinha mais o vislumbre da jornada à sua frente, porque a sua execução, ela estava nas mãos do governo romano, né? E Paulo, ele tinha a real ciência de que o seu tempo estava findando, mas mesmo assim, ele ainda queria, com tudo isso, deixar uma mensagem aos nossos corações antes de partir, né? Então, Paulo escreve o seu próprio epitáfio antes da sua morte, as palavras que serão colocadas na sua lápide, né? E ele diz o seguinte, no versículo 6: porque quanto a mim, eu já estou sendo derramado por libação. E entre os israelitas, irmãos, uma libação, ela consistia em derramar líquido. Geralmente se derramava vinho forte sobre o sacrifício, sobre o holocausto no altar. Por ser inflamável, ele ajudava a queimar o holocausto com mais facilidade, e com isso produzia um cheiro agradável. Então, quando ele era utilizado por libação, ele era aspergido, ele não era bebido, né? E aí, quando nós olhamos Paulo se referindo a essa libação, ele, lá em Filipenses 2,17, ele diz que ele estava se alegrando e se congratulando com os crentes de Filipos,
por estar sendo oferecido como libação sobre o sacrifício. Ele diz assim, e ainda que seja oferecido por libação sobre os sacrifícios e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E isso nos traz uma belíssima figura de linguagem, porque ilustra a vida do crente como realmente ela deve ser. A nossa vida, ela deve ser uma libação ao Senhor, agradável diante de Deus. Amém. E consumida de tal forma que a única coisa, irmãos, que se veja depois é o bendito cheiro de Cristo e Salvador nas nossas vidas. Mas o texto vai falar da partida de Paulo. Havia chegado o tempo de se encontrar com Deus. Havia chegado o tempo de se encontrar com aquele amado, o seu Senhor. Ele não tinha mais o vislumbre do futuro, do seu ministério, porque estava acabando naquele momento. O contexto aqui é um contexto de morte, de partida desse mundo. Mas Paulo ele vai nos deixar 3 elementos que ilustram perfeitamente a nossa vida aqui nesse mundo. Ele fala da guerra, ele fala da caminhada e ele fala da fé. Quando Paulo diz, combati o bom combate, ele está se referindo à nossa guerra aqui nesse mundo. Combate, ela vai denotar esforço, luta, sacrifício, agonia. É exatamente isso que Paulo está dizendo, e essas palavras eram muito usadas nos dias de Paulo, para se referir aos jogos populares da antiga Grécia, por exemplo, aonde os jogadores lutavam uns com os outros pela vitória, Então o desejo de Paulo é nos lembrar, irmãos, que nós como os cristãos, nós não estamos em um parque de diversões para andar na montanha russa. Não estamos, mas nós estamos em um campo de batalha, aonde o inimigo ele é real e tem sede pela tua vida. As palavras que definem a vida dos crentes salvos em Cristo hoje é exatamente isso: esforço, batalha, sacrifício. A Bíblia diz que o céu ele é tomado por esforço, não é isso? A nossa vida em Cristo ela é marcada por batalhas, por sacrifícios. Você está aqui hoje pela manhã, você fez um tremendo sacrifício, não é isso? Então nós vemos que a Bíblia ela tem a dizer sobre as batalhas muitas coisas, em relação à nossa vida diária. Quando nós entramos nessa batalha, quando você aceitou Jesus como seu Salvador, quando você abriu o teu coração para Ele, quando você resolveu nascer de novo, quando você aceitou a proposta da novidade de vida. Quando uma pessoa ela é salva, ela se torna uma criatura espiritual. E 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz exatamente isso. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Passou as coisas velhas, tudo vai se fazendo novo. E aí lá em Efésios 2:1 ele diz, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados. Antes da nossa conversão, irmãos, nós não tínhamos vida espiritual, mortos e mergulhados no pecado, andávamos segundo o curso desse mundo, de acordo com o quê? Com as obras do diabo. Agora sabe qual é o maior problema disso tudo? É que o velho homem ele não morre, porque ele continua vivo junto com você, e isso vai gerando dia após dia um conflito espiritual dentro de cada um de nós, E aí Gálatas 5, 16, 17 diz, digo porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. É aqui que está o velho homem, não é isso? Mas aí Paulo diz, olha, você tem que andar em espírito. Por quê? Porque a carne ela vai cobiçar contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. O que nós aprendemos aqui? Que a velha natureza, ela sempre vai desejar os velhos modos de vida. Ela sempre vai desejar, as velhas práticas, não é isso? Mas a nova vida não.
A nova vida, ela procura agradar a Deus. E diariamente nós temos que lutar contra o inimigo das nossas almas, que fará de tudo para fazer-nos esmorecer na fé. Agora, quanto mais eu busco ao Senhor, mais as batalhas vão se intensificando. Porque o adversário, ele fica totalmente insatisfeito com o seu posicionamento de agora buscar ao Senhor. Agora, quem é o teu inimigo? É o irmão que está do teu lado? Será que é ele? Ele até pode ser usado pelo inimigo se ele abrir brecha. Ele até pode ser usado pelo inimigo, mas ele não é o teu inimigo. Efésios 6,12 nos diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmãos, nós precisamos ter isso bem claro diante dos nossos olhos, que o nosso verdadeiro inimigo é o diabo, é Satanás. Não é um ser humano, não é o nosso próximo, não é isso? E muitas das vezes ele vai até se apresentar como um anjo de luz para tentar nos enganar. E é aí que a nossa busca ao Senhor faz a diferença, né? Ele consegue até se esconder para que nós venhamos a lutar com o inimigo errado. Quantas vezes a gente entra em batalhas contra pessoas e, no entanto, a batalha não é contra a carne, não é contra o sangue, não é? Mas é contra aquele que está usando aquela pessoa. Nós temos que ter cuidado com isso. Uma pessoa pode até ser uma ferramenta na mão do diabo, mas ela não é o diabo. Entenda isso. Amém? Ela pode falar como o diabo, pode cooperar com os seus propósitos, mas ela nunca será o diabo. E é necessário você orar por quem te persegue. É necessário você lutar contra o verdadeiro inimigo. Colocar o foco naquilo que realmente você precisa se preocupar. E aí Mateus 5, 43, 44, ele diz: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. E aí Jesus, ele traz um outro conceito e diz: mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Novidade de vida. Porque o velho homem, ele vai atacar a carne, ele vai atacar o sangue. O novo homem não. O novo homem, ele entende muito bem o seu alvo. Ele entende muito bem o seu adversário. Ele sabe perfeitamente que não é aquela pessoa. Não é isso? Ele consegue compreender isso. E, no entanto, a Bíblia diz: ame teu inimigo e ore por aqueles que vos perseguem. E Tiago nos diz: submetam-se a Deus. Por quê? Porque uma vez que você se submete a Deus e resiste ao diabo, ele foge de você. Então nós vemos que nós precisamos nos submeter a Deus em obediência, não é isso? Abrindo o nosso coração para o Senhor, permitindo a ação do Espírito Santo, orando pelos nossos inimigos, pelas pessoas que estão nos perseguindo. Assim nós estamos cumprindo a vontade de Deus. E como é que você luta essa batalha? Como é que você luta esse combate? De que forma que você está verdadeiramente combatendo, né? Quais são as suas armas? Uma vez que a nossa batalha, irmãos, não é de natureza carnal, não adianta você utilizar armas carnais, porque a batalha, ela é espiritual. Entenda uma coisa: pessoas carnais sempre vão usar armas carnais. O dia que você vê um crente usando arma carnal, é porque ele não está andando em espírito. Pessoas carnais sempre utilizarão armas carnais. E as armas do mal, elas são as calúnias, as injustiças, as retaliações. Temos isso dentro da igreja? Não, graças a Deus nós não temos. Ou não deveria ter, né? Seja espiritual. Mas a arma do crente é diferente. É retribuir o mal com o bem. É orar pelos opositores. E quando nós olhamos para 2 Coríntios 10, versículo 3 e 5, ele diz: porque andando na carne, presta atenção nisso, irmãos, não militamos segundo a carne. Paulo está dizendo o seguinte:
por mais que você esteja num corpo carnal, as suas armas não são carnais. Você não combate com a sua carnalidade, não é isso. Não é isso que ele está dizendo. Aí ele vem falando, porque as armas da vossa milícia, ou seja, as armas do seu combate, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Você quer destruir fortalezas? É com o joelho no chão que você vai destruir. Não é brigando, não é discutindo, não é planejando vingança, retaliações, não é nada disso. Mas o cristão, ele vence a batalha dentro do seu quarto orando. E o texto é claro em nos dizer que essas armas, elas são poderosas para destruir fortalezas, irmãos. E quando nós olhamos num contexto de guerra, para você destruir fortaleza, você precisa de um exército poderoso. Mas quando nós estamos usando as armas espirituais com os nossos joelhos no chão, quem vai guerrear ao nosso favor são os exércitos celestiais. Por isso que a palavra vai nos dizer que essas armas, elas são poderosas em Deus, não no homem, para destruir fortalezas. Às vezes nós perdemos batalhas porque nós não conseguimos compreender que o inimigo das nossas almas é o diabo e não o homem. E que nós só vamos vencer de joelhos no chão. Nós só vamos vencer através do poder da oração. Mas pastor, eu tô fraco. Pastor, eu não estou conseguindo. Interessante que Paulo, ele fala também de onde vem essa força. Não vem de você, né? Paulo não está dizendo que o sucesso do seu combate se deve à sua força, ao seu conhecimento, não. Mas ele diz que essa força vem do Senhor. Não temos que lutar por meio do nosso próprio poder, não temos, mas temos que nos revestir do poder do Senhor para vencermos esta batalha. Efésios 6,10 ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E aí nós temos o seguinte entendimento: simplesmente por sermos nova criatura em Cristo, isso não vai aniquilar as ciladas do diabo na nossa caminhada. Amém? E o que vai diferenciar é exatamente o quanto você está se fortalecendo em Deus. É o quanto você está buscando essa força, esse poder em Cristo. Porque o dia mau, ele vem para todo mundo. Satanás, ele vai se avolumar diante da vida de qualquer cristão. E o diferencial é o quanto você tem do Espírito Santo na tua vida. Amém? Vamos lá, em segundo lugar, Paulo ele vai falar o seguinte: terminei a carreira, né, ou corrida em outras versões aí, né? Então ele fala da nossa caminhada. É como se Paulo estivesse saindo de uma arena de luta livre e agora se posicionando numa pista de corrida. Então ele tem em mente o quê? Os atletas gregos, dos jogos gregos, que tinham que percorrer grandes distâncias na esperança de ser vencedor, né? E aí Paulo ele vai falar da nossa corrida. A palavra carreira aqui literalmente refere-se a um curso ou uma corrida, né? Então Paulo apenas nos lembra que todos nós temos uma corrida para correr. Você já pensou em qual é a sua? Já parou para pensar? E esse pensamento ele vai ecoar lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1, que diz: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço
e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Deixa eu te dizer uma coisa: nessa corrida onde nós estamos, não há competição. Eu não estou competindo com você, e nem você está competindo contra mim. Você não está competindo com seu irmão para ver quem chega primeiro. Na corrida cristã não existe isso, porque se houver os ciúmes, né, se houver as invejas, nessa corrida você vai tropeçar e vai perder a sua própria corrida. Então o Senhor, Ele determina como será a sua corrida. É Deus que determina. A nossa caminhada, irmãos, ela é individual e projetada por Deus. Salvação, ela é individual. É o Senhor que vai decidir se o caminho vai ser fácil. É o Senhor que vai decidir se o caminho vai ser difícil. É Ele que vai decidir aonde você vai correr e quanto tempo você vai correr. Não somos nós. Então, escute o meu conselho: corra aonde Deus te colocou para correr e não mude essa trajetória. Não mude essa trajetória. Aleluia. Corra, mas olhando para o Senhor. Apenas o Senhor pode te ajudar na sua corrida. O irmão pode te ajudar? Sim, claro, é muito importante a ajuda e a oração dos nossos irmãos, mas essa ajuda, ela se torna limitada, e é por isso que nós temos que correr olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. É para Ele que você tem que olhar, né? É aquela velha ilustração do sapinho, né? Vários sapinhos correndo e todo mundo ficando pelo caminho, e um deles chegou no final, e foram questionar ele o porquê que ele tinha chegado no final. Que aquele sapinho, ele era surdo, e ele não escutava as críticas, ele não escutava os deboches, né? Ele não escutava as investidas, ele só tinha um foco, que era a linha de chegada. Amém. Esse deve ser o seu foco, Cristo, a eternidade. Não é fácil, irmãos, não é fácil, mas é possível. Amém? Paulo fala da nossa realidade. Quando Paulo usa o termo aqui, terminei a corrida, né? É como se nós ouvíssemos Paulo fazer assim: ufa, terminei a corrida. Ele olha para trás e ele faz uma retrospectiva da vida dele. Não é fácil a caminhada, e a palavra vai nos dizer que este caminho, ele é estreito. Vai nos mostrar que essa corrida é difícil às vezes, e é muito fácil você errar o caminho, é muito fácil você desistir dele, se nós não estivermos fortalecidos, não é isso? Com o Espírito Santo. Aqui no texto de Hebreus, né, que nós lemos, ele diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, e aí ele nos dá um conselho: deixe todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O que nos embaraça, irmãos, nessa caminhada? O que tem nos embaraçado, né? Às vezes não é nem um pecado, às vezes não são pecados, mas coisas na nossa caminhada vão nos embaraçando, de forma que a gente vai perdendo força na caminhada, força nessa corrida, perde o foco, sai da pista, né? E todas as vezes que sai da pista, o desastre é certo. Num pouso, por exemplo, de um avião, se ele sair da pista, o desastre é certo. Se um carro sai da pista, perde o controle, o desastre é certo. Se nós sairmos também, irmãos,
da trajetória que o Senhor nos colocou, o desastre será certo. Amém? Então Paulo ele vem falando da nossa realidade, e somos advertidos aqui: aquilo que está te embaraçando, deixa de fora. O teu olho te faz pecar, arranca. Se a tua mão te faz pecar, arranca. É claro que esse texto não é literal, não é? Mas é para você tirar da sua vida aquilo que vai te prejudicando na caminhada com o Senhor, tá certo? Então, não deixe que nada venha impedir a você de correr uma boa corrida. Você pode terminar bem. Nós podemos terminar bem se nós mantivermos os nossos olhos em Cristo. Somente assim. Amém? E aí Paulo ele também fala da recompensa. Por quê? Os corredores na Grécia Antiga competiam para ganhar uma coroa feita de folhas de louro, né? Coroas que rapidamente pereciam, mas a nossa recompensa, ela vem do Senhor. Amém. Paulo ele está olhando além da linha de chegada, né? Além da linha final. Ele está contemplando o dia em que Jesus lhe dará uma coroa que nunca mais vai perecer. Aleluia. Essa é a visão dele, é isso que ele está enxergando. E nós, o que nós enxergamos, irmãos? Nós temos que enxergar também desse jeito. Amém? Enxergue o dia que você será coroado por Cristo, com uma coroa que jamais perecerá. Ele está nos dizendo o seguinte: que para nós continuarmos correndo, não esperarmos recompensas de homens. Não espere elogio dos homens, não espere recompensa dos homens, não. Simplesmente se empenhe em executar a corrida, porque o lugar do pagamento não é aqui, aleluia, mas é na glória. Amém. É lá que nós vamos receber. Glória a Deus. É lá que está o nosso galardão. Não é aqui. Não espere. Simplesmente execute a corrida. Simplesmente obedeça a palavra. Às vezes você vai ser desprezado. Às vezes você vai ser escorraçado. E aí Jesus falou: olha, se não receber a palavra, bate o pé e segue para outra. Esse é o ensinamento. Simplesmente corra olhando para Cristo. Amém? Que aí você não sai dessa estrada. O Senhor é o justo juiz. Então Ele está vendo a sua corrida, Ele está vendo o seu esforço, está vendo tudo que você faz. E note que Paulo chama de justo juiz. Por quê? Porque Ele julga perfeitamente. Amém. Diferentemente dos padrões mundanos que nós estamos vendo hoje, não é? Que o nosso judiciário, só Jesus, não é isso? Muitos arbítrios, então, enfim, Jesus não. Ele é o justo juiz. Continue correndo, olhando para Ele, porque certamente Ele, que é um justo juiz, vai lhe recompensar. Amém? Com total perfeição. E aí Paulo diz o seguinte: guardei a fé. Ele fala da nossa fé. Como está a sua fé? Eu não posso avaliar a tua fé. Você pode. Você pode, né? Então, apesar de todo o combate e de ter que percorrer com esforço a sua corrida, Paulo ele não se esfriou na fé. Imagina o contexto, irmãos. Ele está preso para morrer, mas não esmoreceu. Não permitiu que o combate, que a corrida viesse desanimá-lo, mas ele preservou o quê? A mensagem de Cristo no coração, né? Então, o que nós vemos? As lutas não podem roubar a nossa fé. Paulo preso numa cadeia romana, à beira da morte, sentenciado pelo governo romano, em breve seria decapitado, mas tal coisa não alterou o seu amor por Cristo. Isso é tremendo. Doente ou são, de pé ou numa cama, empregado ou desempregado, com dinheiro ou sem dinheiro, nada pode te separar do amor de Cristo, irmãos. Ele sabia muito bem disso. Quando ele escreve aos Romanos, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Será que a tribulação ela pode te separar do amor de Cristo? Ou tem te separado? A angústia pode te separar do amor de Cristo? A perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Ele chegou no limite, mas a espada não o separou do amor de Cristo.
Nada pode te separar desse amor, porque esse amor é grandioso. Amém? Então todos podem nos abandonar, mas o Senhor não. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Olha Paulo falando: antes todos me desampararam, que isto lhes não seja imputado, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. No momento que todo mundo abandonou, Jesus estava lá. Aleluia. Para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Amém, amados? Glória a Deus. Todo mundo pode te abandonar, mas Jesus disse o seguinte: eis que estou convosco todos os dias. Não é 1 minuto, 30 segundos, todos os dias, até a consumação dos séculos. Que esta palavra ecoe no teu coração. Quando você vê as pessoas virando as costas para você, saiba que o Espírito Santo de Deus está ao teu lado. Amém? Então haverá dias que você vai caminhar sozinho. Haverá dias que ninguém estará do teu lado para amparar as tuas lágrimas, mas o Senhor estará ali para te ajudar. Amém? Não pare de correr. Amém, queridos? Então eu te pergunto, para finalizar essa mensagem, que tipo de inscrição colocariam na sua lápide? Né? Se alguém fosse escrever algo sobre você no momento da sua morte, o que colocariam na sua lápide? Será que colocariam: combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé? Né? Após a partida desse mundo, irmãos, após terminarmos a carreira aqui, nós devemos ser capazes ainda de dar um testemunho honroso ao Senhor. Amém? Viva, mas viva para a glória de Deus, honrando a Deus em tudo, lembrando que há uma batalha rolando, que há um caminho a percorrer, sim, mas que a fé, ela não pode ser arrancada de dentro do seu coração. Né? Os irmãos, quando decidem se batizar publicamente, dizendo: estou deixando o velho homem de lado e agora eu estou decidindo caminhar com Cristo. Lembra que você está ganhando uma batalha. Lembra que há uma estrada para percorrer, e que se você sair dela o desastre é certo, e que lá na frente o que vai te segurar, focado em Cristo, é a sua fé. Amém? Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus.